Está entrando no ar o programa Ouça a Voz de Deus com o pastor Jaime e pastora Rita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, para mim é um grande privilégio da parte do Senhor para comigo estar aqui mais uma vez no estúdio da TV Alagonete para compartilhar com você a palavra do Senhor em mais uma edição do programa Ouça a Voz de Deus através das superpotentes ondas sonoras da Rádio Ouro Negro FM 100.5 e a TV alagonete.com.br, como diz o nosso querido Dionísio França, a TV do Brasil. Meus amados, esse é um momento maravilhoso, porque uma semana se foi, já fechou o seu cerco e nós estamos vivos, sã e salvo, protegido, guardado e amparado pelo poder e a virtude do Espírito do nosso Deus. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando que este final de semana e o início da outra que nós aguardamos como um presente das mãos do Senhor para nós, seja de muitas e muitas bênçãos, de muita graça, de muita bondade e muita misericórdia para com toda a nossa geração, para com as nossas famílias e para com todos que habitam na superfície deste planeta Terra e até os que habitam embaixo das águas, os nossos peixinhos, que nesse momento estão se divertindo por aí afora, batendo as suas nadadeiras, que Deus continue abençoando a todos. Mas, meus amados, o objetivo do programa Ouça a Voz de Deus é compartilhar algo que se chama verdade. Mas verdade divina, não é verdade inventada ou criada pelo homem. São verdade divina, que é a porção da palavra do Senhor. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, e aos sábados, das 18 às 19 horas, louvado seja Deus, com o patrocínio da Panificadora Carvalho na Praça Hugo Dantas sem número, ali no Largo do Barreiro de Baixo, aonde é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje e amanhã também, porque todos os dias tem. Na Panificadora Carvalho, todos os dias você encontra lá o pãozinho quentinho, gostoso, saboroso, feito com muito amor e carinho, tá certo? Além de um serviço de lanchonete que nos deixa de água na boca. É isso mesmo, com muitas iguarias para degustar. Temos também bolo de vários sabores, uma pamonha de milho de excelência, um atendimento personalizado, um ambiente sadio, tranquilo para você fazer aquele lanche, tá certo? E o nosso povo da Panificadora Carvalho tem prazer que um freguês entre lá, compra uma vez, se torna eternamente cliente. Então eu mando aqui o meu alô para toda a família Carvalho. A Panificadora Carvalho fica na Praça Hugo Dantas sem número, ali no Largo do Barreiro de Baixo. E eu mando meu abraço para o meu querido amigo Antônio e a minha amiga Patrícia, pai e filhos, que são os administradores do comércio chamado Panificadora Carvalho. E o meu alô vai para o padeiro, meu amigo João, filho da minha querida irmã Antônia, que nesse momento está ali na Rua do Eucalipto, ouvindo o programa Ouça a Voz de Deus, com aqueles cabelinhos brancos, lindo, belo, maravilhoso, toda perfumada, ouvindo o programa Ouça a Voz de Deus. E eu, junto com a Flor da Primavera, estamos mandando nosso abraço carinhoso para a nossa querida irmã Antônia e também para a pastora Bárbara e toda esta família. Temos também o patrocínio do irmão Miro com a barraca de farinha na central de abastecimento de segunda a sábado, das 8 às 16 horas, 17 horas. Você entrou na central de abastecimento de Alagoinhas, Bahia, Brasil, você vai encontrar, procurar onde é que fica a barraca do irmão Miro aqui. Alguém vai apontar para você, fica ali. Então você vai lá, encontra muita coisa boa, com preço que cabe no seu orçamento. É a barraca do irmão Miro.
tá certo? Na central de abastecimento de Alagoinhas. E lá você compra com cartão de crédito, débito, com Pix e paga também com R$1, tá certo? Eu estou falando para você, Barraca do Irmão Miro, na central de abastecimento em Alagoinhas. Temos também o patrocínio da Teresópolis Materiais para Construção, onde você encontra quase tudo para a sua construção, porque só falta madeira de espessura para telhado e também revestimento cerâmico. Mas o demais de fundação, da fundação, o acabamento de pintura, elétrico, hidráulica, esgoto, porta, janela, basculhante, porta de vários modelos, telhas, cerâmica, barro, areia, brita, ferro, ferragem, treliça, o que você precisar para a sua construção, dobradiça, ferrolho, fechadura, o que você, parafusos, pregos de todos os tipos, você encontra lá na Teresópolis Materiais para Construção, com o Telezap 759 8319-3833. Eu falei Teresópolis Materiais de Construção, 759-8319-3833. Pontualidade na entrega e uma outra coisa. Você tem facilidade no pagamento? Comprando os seus materiais, além da pronta entrega, você vai obter a oportunidade de pagar parcelado em 10 vezes no cartão, sem precisar de acréscimo de juro. Está esperando o quê? Vai construir, vai reformar? O caminho certo é Teresópolis Materiais para Construção. E vamos prosseguindo, porque temos também a loja que veste as noivas de Alagoinhas, cidade adjacente. Mas vamos, seu Renato, como é o nome dela? Emília, o showroom das noivas, é tudo que você sempre quis. Pensando em se casar ou se formar com o maior estilo, corra agora mesmo para a loja Emília, o showroom das noivas, e confira a coleção completa Primavera-Verão 2026, com as melhores tendências vindas diretamente do sul do país, além da linha de vestidos importados e plus size, ternos e blazer de última geração para noivos e pajens, daminhas com belíssimos lançamentos também, além dos novos tons pastéis para padrinhos, um acervo com mais de 2.000 vestidos para madrinhas, debutantes e recém-chegados também. Alugamos becas adulto e infantil completas, descontos especiais na formação de pacotes para casamentos ou formaturas. Pare de correr de um lado para o outro e venha ao local certo. Emília, o showroom das noivas. 75-3366-1877 ou WhatsApp 759-8196-1073 e 759-8143-8516. Quem gosta do que é bom não veste qualquer coisa, seu traje lhe espera em Emília, o showroom das noivas. É isto aí, Emília, o showroom das noivas em Alagoinhas, Bahia, Brasil. E temos também a patrocinadora oficial do programa O Sabor de Deus, e seu Renato já sabe como é o nome dela, seu Renato Ferreira. Quando alguém em Alagoinhas pensa em proteção, lembra da Aprovate. Mas o que pouca gente vê é o que existe por trás desse nome: você. Tudo começou com seu Carnalito, que queria proteger seus amigos taxistas, cuidar do veículo deles e garantir mais segurança. Mas não foi sorte, nem mágica. Foi cada ligação atendida, cada problema resolvido, cada cliente cuidado como se fosse único. E é por isso que a Aprovate é lembrada, citada e desejada. Vocês são a voz que diz: isso eu sei fazer. Vocês são o coração da Aprovate. E juntos transformamos confiança em resultado, atendimento em solução e clientes em fãs. A Aprovate é lembrada lá fora, porque aqui dentro existe uma equipe imbatível. A Aprovate é mais que uma associação, é a soma de cada um de vocês. E a nossa missão só tem uma resposta: isso a gente sabe fazer. Aprovate, proteção e tranquilidade.
Aleluia, louvado seja Deus. Aprovate Corretora de Seguros, meu abraço para toda a família Aprovate. E todos os meus parceiros que junto conosco trabalham para levar até você a palavra do Senhor. Você está conectado com a Rádio Negra FM 100.5 e a tvlagunete.com.br e ouvindo o programa Ouça a Voz de Deus. Eu já quero aproveitar para não ficar com dívida pendente, não parar no Serasa, mandar o meu alô, seu Renato Ferreira, para o homem forte de Catu, o senhor Apolo Miranda, e também para toda a família Moreira. Quero aproveitar, mandar um alô para o meu irmão Alberto, da Livraria Evangélica, Palavra da Vida e Loja da Música, e todos esses funcionários maravilhosos que com muito amor e carinho nos atendem. Você que quer comprar uma lembrança para oferecer a papai, a mamãe, a criança, não perca tempo. O melhor presente lhe aguarda na Livraria Evangélica, Palavra da Vida e Loja da Música. Mandar um abraço carinhoso para todos os nossos irmãos aí da cidade de Catu, de Pujuca, Mata de São João, Simões, Dias d'Ávila, Camaçari, Simões Filhos, pessoal do Lauro de Freitas, pessoal da região periférica de Salvador, aí no centro da cidade do Salvador também, e na orla. A Rádio Ouro Negro alcança todas as áreas, porque a Rádio Ouro Negro a cada dia vai longe, longe, mais longe, mas nos deixa bem informado a respeito de tudo que nós necessitamos saber, principalmente das coisas concernentes ao reino de Deus, pois estamos vivendo os últimos dias, irmão. Não adianta, estamos numa contagem regressiva. Se você analisar a parte da Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, 5, 6, você vai encontrar capítulo 9, você vai encontrar que a geração daquele povo se tornou-se uma geração tão estranha que o Senhor resolveu fazer uma execução. E a nossa geração de hoje não está diferente. Então eis aí onde eu afirmo categoricamente que nós estamos chegando ao momento onde muitos milhões de pessoas vão ser apanhados de surpresa, um porque quer, e o outro por displicência, e o outro por não dar crédito ao que o Senhor está falando nesses últimos dias. Eu não quero entrar nessa área do livre-arbítrio e ser surpreendido por essa situação. Mas cada um de nós somos livres para escolher e decidir, porque temos uma eternidade para enfrentar. E cada um de nós somos livres para escolher a eternidade, aonde é que a gente vai passar. Ok? Se alguém me interpreta mal, ou acha que eu estou agredindo, que eu estou fazendo algo estranho, então leia a palavra. Se eu estiver falando fora da palavra, tudo bem. Mas se eu estou usando a palavra, que eu creio que é a boca de Deus falando comigo e com você, então se você tem alguma ação judicial para mover, você move contra o seu próprio Deus, contra o Senhor Jesus e contra o Espírito Santo de Deus. Porque no céu não tem uma trindade. Pastor, não existe trindade no céu. Esse negócio dessa linguagem de trindade, isso não existe. Existe uma triunidade. Porque Deus é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Não existe uma trindade lá no céu. Tá certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo não é uma trindade, é uma triunidade. Então, se você admite essa aí, porque nós não somos papagaios para ficar copiando o que os outros falam e continuar falando sem sentido. Então isso não existe. Nós precisamos ter sabedoria para buscar princípios que estão estabelecidos na palavra, e o próprio Espírito de Deus nos dá a direção e a orientação. Mas as pessoas se acostumaram a comer
a alimentação que os outros dão, porque não tem gosto de zinabre, como dizia o nosso saudoso irmão Antenor Villaflor. Então, eu não posso, não sou eu que vou mudar costumes nem padrão de vida de ninguém. Mas o que eu posso ensinar como coisa correta e certa dentro da palavra, isso aí eu estou aqui para fazer, ok? Pelo próprio Espírito de Deus. Quero aproveitar você nos 4 cantos desse planeta Terra, onde você se encontra nesta hora, que está nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus, receba de bom grado a porção da palavra do Senhor. Não sei se Flor da Primavera tem algum alô para mandar. Não. Flor da Primavera está igual a Flor do programa de Silvio Santos. Eu estou no anonimato. Está no anonimato, tá certo? Mas você que está aí do outro lado, se eu não falei no seu nome, não mandei um alô para você, por favor, não me ignore, porque o meu objetivo aqui é a palavra. Abrace a palavra, receba de bom grado essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos ouvir o primeiro louvor do programa e logo em seguida estaremos de volta, ok? Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir, e seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. E o Deus que conhece o seu povo, mais que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia! E já estamos de volta com o programa O Sabor de Deus, mandando um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, onde quer que você se encontre, que as misericórdias do Senhor vos alcance. Não há nada melhor do que esperar somente em Deus. Esta é a minha base, e que seja também a sua. A nossa escolha seja esperar no Senhor, porque o poder e o querer pertence a Ele.
E por que, meus amados, se nós temos uma fonte de água limpa, cristalina, a gente vai procurar beber água de lagoa, de poça contaminada? Não vale. Não vale a pena. Então, vamos firmar os nossos passos nos caminhos do Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, olhando o sacrifício do Senhor Jesus fez por nós, para nos trazer esta oportunidade de estar ouvindo neste momento a explanação da palavra, o Senhor falando conosco através de uma linda faixa musical como esta. Isso me deleita o coração, eu me sinto com a alma refrigerada quando ouço uma palavra, uma mensagem cantada. Porque, meus amados, hoje, com o que se ouve aí, as imoralidades, a depravação moral, a baixaria, que as pessoas fazem uma gravação e soltam no ar aí, sem respeito a ninguém, é um absurdo. Então, a nossa geração vai cada vez mais de mal a pior. Mas aonde quer que você se encontre agora, meu amigo, minha amiga, por favor, pare, pense e mais uma vez ouça essa canção, a qual nós estamos oferecendo a todos que estão conectados conosco, aonde quer que você se encontre. Vamos ouvir mais uma faixa musical. Que dizem amém, não sabem que o Cristo já vem como a estrela da alva, em busca de um povo que é seu. Dia maravilhoso será quando o Senhor regressar, vem como rei vitorioso e aos remidos levará. Subir Jesus me encontrar, subir, eu irei com Jesus me encontrar. Não quero mais sofrer aqui, eu quero com Cristo estar. Subir, eu irei com Jesus me encontrar. Prepara teu ser, o noivo breve regressa e pronto tu deves estar. Naquele dia final, a igreja fiel vai partir, bem adornada pra glória, para sempre vai subir. Subir, eu irei com Jesus encontrar. Subir, eu irei com Jesus me encontrar. Não quero mais sofrer aqui, eu quero com Cristo estar. Subir, eu irei com Jesus me encontrar. Subir, eu irei com Jesus me encontrar. Eu irei com Jesus me encontrar. Não quero mais sofrer aqui, eu quero com Cristo estar. Subir, eu irei com Jesus me encontrar. Aleluia, e já estamos de volta no ar com o programa Ouça a Voz de Deus através da Rádio Ouro Negro FM 100,5 TV Alagonet.com.br.
É o programa Ouça a Voz de Deus levando até você a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meus amados, queridos e amigos, neste momento eu quero convidar você, debaixo desta mesma graça, unção e proteção, para que você tenha esta convicção. Subir, iremos nós. No momento que a trombeta ecoar lá nas alturas, nós ouvimos o nosso nome ser chamado. Mas para isso precisa um preparo. Qual é o preparo, pastor? Se arrepender e se converter e abandonar o pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Desculpa. Louvado seja Deus. Então, sem esse princípio, nós não vamos ficar preparados para este grande momento que está mais perto de nós do que o que nós podemos imaginar. Mas vamos prosseguindo. Neste momento eu quero convidar você para ouvir a palavra do Senhor. E se tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo 5, nós vamos iniciar. Ontem eu falava que hoje iria, se o Senhor me permitisse, provar para você que há uma esperança para aqueles que temem ao Senhor e têm prazer com a vida e se prepara, segundo a palavra, para o arrebatamento da igreja. Mas vamos começar com Gênesis capítulo 6, versículo 5, e depois nós iremos para 1 Tessalonicenses capítulo 4 e vamos concluir esta mensagem, porque eu não sei se ainda vou ter outra oportunidade de compartilhar com você esta palavra, e também não sei se você que está me ouvindo agora vai ter uma outra oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Então vamos para a leitura. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Aí fica uma pergunta no ar. E por que Noé achou graça diante dos olhos de Deus? Porque Noé não se envolvia com a corrupção, com a maldade, com a violência que o povo se envolvia naqueles dias. A doutrina do Senhor é amar. O maior mandamento que a Bíblia registra da boca de Deus para os nossos ouvidos é: amai ao Senhor teu Deus exclusivamente, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, está escrito: ama ao teu próximo como a ti mesmo. No início foi dado a Moisés, o Espírito de Deus direcionou Moisés para colocar na legislação da lei 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20, que hoje se quebra por qualquer brincadeira. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele veio fazer uma reforma. Então, tirou os 10 e colocou 2. Então, desses 2 mandamentos depende toda a humanidade que quer viver uma vida de harmonia e comunhão com o Senhor da vida, o Todo-Poderoso, e ter certeza de que um dia, quando o fenômeno acontecer,
eles estão seguros e amparados, como alguém que gosta de plagiar, fazer um amuleto do Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas como é que eu habito no esconderijo do Altíssimo? É crendo na palavra, obedecendo a palavra, dando vazão ao Espírito do Senhor, controlar os meus sentimentos, dominar as minhas ansiedades e as minhas atitudes de tomada de decisão. Sem este princípio, meu irmão, não há quem habite embaixo da sombra das asas do Altíssimo. Não tem. E direi do Senhor. Quem é o Senhor? É o bezerro de ouro, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E tem muita gente aí adorando bezerro. Tem muita gente aí carregando bezerro. Tem muita gente com bezerro pendurado no pescoço. Tem muita gente com altar cheio de bezerro dentro da sua própria casa. E não quer a palavra do Senhor, porque o nosso Deus, ele é justo. Ele não aceita, ele não divide a honra nem a glória dele com ninguém. Então, é complicado, não é? Mas adorar o bezerro não fala, não se move, não faz nada. Tudo que o cara aprontar, o bezerro aceita, porque ele é um defunto igual quem adora. Está escrito no Salmo 115. Eu não estou fora da Bíblia, mas eu não quero entrar nessa área. É que a maldade, olha o exemplo, a maldade do povo daqueles dias chegou a um nível que o Senhor nosso Deus não suportou mais a maldade daquela gente. A depravação, a imoralidade, a perversidade, a maldade no coração das pessoas. Diz aqui o texto: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração é só má, continuamente, numa sequência. E eu pergunto para você que está me ouvindo corajosamente, atentamente ao que o Senhor está falando, ao meu e ao seu coração. Será que a geração dos nossos dias está melhor, está igual ou está pior do que aqueles? Eu assino embaixo categoricamente que está muito pior. Mas eu falei pelo Espírito de Deus que hoje ia compartilhar que há uma esperança para aqueles que têm o temor de Deus no coração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 ao versículo 18. Assim o Espírito do Senhor nos fala nesse início de noite. Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E quando a gente fala de morar no céu, e coisa nenhuma que Jesus vem, desde que eu me entendo como gente, dizem que Jesus vem e até hoje não voltou, porque ele está dando uma oportunidade a mim e a você para a gente se consertar. Agora só se conserta quem quer. Eu já falei aqui, continuo falando, não vai fazer calo na minha língua, porque eu estou falando das coisas celestiais com precisão e determinação, e dessa maneira a minha língua não vai criar calo. Que Deus não passa exame, Ele não passa receita, Ele dá o medicamento. Eu fui ontem, Flor da Primavera, fui anteontem. Ok. Ao médico, na quinta-feira, foi isso? Quinta-feira, nós fomos ao médico, a consulta com o médico aqui na cidade, e chegando lá, o médico passou um pacote de exame para a gente fazer. Depois desses exames, ele vai averiguar a situação e vai passar o medicamento se houver uma necessidade. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece célula por célula que forma a nossa estrutura física, por dentro e por fora. Eu sou mais magrinho, a Flor da Primavera é mais cheinha, Renato também não é tão forte, mas Deus sabe quantas células compõem a nossa estrutura física. E Ele conhece o desejo do meu coração e do seu, Ele lê, faz a leitura precisa do nosso pensamento, então Ele não precisa passar medicamento, nem tampouco exame. Não precisa passar receita nem exame para dar o medicamento. Pastor, e qual é o medicamento?
é se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos e servir ao Senhor com fidelidade e sinceridade no coração. Então, eis aí. Aqueles que não andam desse jeito não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque cremos que Jesus, Deus tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, não é invenção de homem, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos ir adiante dos que já dormiram, que já morreram antes. Está versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ó glória. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados, então quem é que vai nos apresentar diante de Deus? É São Jaime, é Santo Antônio, é Santa Rita, tem uma tal de uma Santa Rita dos impossíveis, que o impossível é um ser humano com a mente normal ficar crendo numa história dessa. Essa é a verdadeira história da carochinha. Santa Rita dos impossíveis. Ai, meus irmãos, o impossível é uma mente. Eu tenho aqui uma Rita do meu lado, mas ela não é uma Santa Rita, é uma Rita Santa. Pastor, como é que é isso? É porque ela procura se santificar, se afastar das iguarias pecaminosas, para servir ao Senhor com alegria, se santificar, quer dizer, se afastar das ações pecaminosas, dos prazeres carnais, para ter uma vida equilibrada, no fiel da balança de papai, sonhando com este dia, que ninguém vai escapar dele. Então o Senhor, olhando do céu para a terra, observou que não havia nada que prestasse. Uma certa vez um cidadão veio fazer uma série de conferências na segunda igreja batista de Catu, e ele começou a ministrar a palavra. Esse cidadão foi um dos fundadores do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Ele se converteu e se tornou um grande pregador do Evangelho. A mãe desse cidadão orou por ele 18 anos para ele se converter. Olha que Deus é paciente comigo e com você também. Eu não posso nem citar nada aqui da paciência de Deus comigo para me manter nessa estrutura, nessa posição de transmitir essa mensagem para você. E o cidadão começou a ministrar a palavra falando do amor de Deus. Falando do amor de Deus, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é benignidade, que Deus é misericórdia e tal, e tal, e tal. Resultado, quando o cidadão lá na plateia interrompeu a mensagem e pediu a palavra. Disse: seu pregador, seu pastor, como é que o senhor está dizendo que Deus é bom, que Deus é isso, é aquilo, e aquilo outro, e papapá, e bababá, e tal, e tal. E por que quando Deus mandou o dilúvio, ele não poupou aquelas crianças? Que pecado tinha aquelas crianças para ser dizimado junto? O pregador, simplesmente cheio do Espírito Santo, virou-se para aquele cidadão, e a igreja estava super lotada, a segunda igreja batista de Catu, tinha gente na área do lado de fora, todo mundo ouvindo a palavra. E aquele cidadão disse: olha, pela ética e lógica, a segunda proposta requer a primeira resposta. Então eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Se você chega em um ninho e tem lá 2 cascavel, 2 surucucu, 2 cobras, 2 jararaca venenosa, já velha cascuda, e lá você tem também um montante de cobras, tudo miúdas, são os filhotes. Você mata as 2 cobras velhas e deixa
os filhotes porque estão pequenos, o que é que você faz? Ele já tem que matar tudo porque tudo é cobra. Ele disse, pronto, você já deu a resposta. Porque Deus sabia que daquela geração nada prestava. Tudo era herdeiro da mesma natureza. Por isso que Deus não poupou. O cidadão disse assim, com esses crentes não tem quem possa. Mas não é, meus amados. É que esta é a palavra. Você observa que tem uma doutrina aí que diz que o cara morre João Diabo e aí o espírito encarna em uma criança que vem nascendo e vai purificando. Então eu fico pensando, o tanto de gente que já morreu. E cada dia a maldade do homem cresce e cresce. Então esse remédio, essa ideologia não tem base, não tem estrutura de base, porque nós não teria mais ninguém matando, não teria mais ninguém assassinando, não teria mais ninguém roubando, não teria mais ninguém estupando, filho não matava mais os pais não matavam os filhos, irmão não matava irmão. Nós estávamos vivendo num paraíso, porque durante o tempo que essa doutrina foi inventada, entendeu? E o povo abraça isso de unhas e dentes e começa achando que é um princípio e a coisa cada dia fica pior. Então isso aí não é uma realidade que traga segurança para ninguém, porque essa não funcionou. Eu tive um amigo aqui que ele fazia parte desse grupo e ele me receitava como pastor e era meu amigo, e um dia nós entramos na apreciação dessa situação. Ele parou, olhou para mim e disse assim, Jaime, eu disse, o que foi? Disse, olha, vamos deixar esse negócio para lá. Eu digo, pois, essa é a realidade, eu sou seu amigo. E como amigo eu quero você tendo conhecimento da realidade que lhe enganaram até hoje. Você que é uma pessoa esclarecida, um homem que tem letra, tem cultura, tem entendimento. E como é que você mergulha no oceano desse de água suja, cheia de bactéria, para querer conquistar a vida do outro lado, meu irmão? Pelo amor de Deus, acorde para a vida. Ele disse, realmente, tem fundamento. Você me explicou uma coisa que tem fundamento, e graças a Deus por isso. Porque, meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E quando nós não queremos essa realidade da palavra, porque ela nos incomoda. Nós temos uma formação estabilizada dentro de nós que não quer ser incomodada. Mas a palavra de Deus é decisiva em mostrar para nós o que é que Deus quer de mim e que é de você. Então nós vemos aqui, no início, no capítulo 6 do livro de Gênesis, como estava aquela sociedade. E se você analisar de hoje, eu afirmo categoricamente que está muito pior do que aquela. E eu pergunto para você que está me ouvindo com paciência, porque para ouvir o pastor Jaime tem que ter paciência. Hoje eu sou difícil de ministrar a palavra e não faço muita questão, nem no ministério que eu faço parte. Eu não tenho tantas oportunidades de ministrar a palavra e não tenho preocupação, porque muitas pessoas não querem mais ouvir verdade. A balança de Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Ou é ou não é. Então, meus amados, eu não posso inventar uma coisa para amanhã, no dia do juízo, você que está me ouvindo aí, ou que já até desligou o aparelho para não ouvir as palavras que está sendo dita, amém. É um direito, é um livre-arbítrio que eu e você tem de escolha. Então, por quê? Eu não quero partir daqui com as minhas mãos sujas do sangue de ninguém, da alma de ninguém, porque eu negligenciei de falar a verdade. O que é verdade é Jesus. O que é verdade é esta palavra. Examine o Senhor Jesus Cristo no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Ele diz o seguinte: examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 39, deixa eu ver se eu estou certo mesmo. Versículo 39. Conferir aqui para não... versículo 39.
Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O versículo 40 ele completa: e não querer vir a mim para ter de vida. Então é o que fazem muita gente. É melhor contar a conta de rosário, porque conta de rosário não ensina nem você contar as contas. Então é melhor contar a conta de rosário do que ler a palavra. Mas eu pensei na ideologia humana, mas na versão do Senhor Jesus é melhor ler a palavra, porque quando nós lemos esta palavra, o Senhor está falando face a face comigo e face a face com você. Amém. Meus amados, não adianta arranjar amuleto, fazer arranjo, não adianta fazer promessa, nem fazer romaria para chuazeiro, fazendo promessa e gastando dinheiro, pedindo para as coisas melhorar, porque não vão melhorar. Sem Jesus não dá, sem Ele as coisas vão ficando cada vez mais pior. Eu estou aqui falando para você algo que eu não sei se ainda vou ter outra oportunidade. Porque, pastor, o senhor só pensa em morrer? Não. Porque qual é a esperança mais justa e certa de quem está vivo? É morrer. Qual é a esperança de quem está saudável, sem sentir uma dor na barriga nem na ponta da unha? É a qualquer momento ser impactado por uma enfermidade. Então o que é que eu e você espera? Se a morte é algo mais certo que a gente tem, por que deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje? De nos consertar com o Senhor antes que seja tarde demais. Sabe por quê, meu amado? Uma certa vez uma pessoa disse para mim, não, na hora de subir, se você estiver perto, eu pego no seu pé e eu vou agarrado. Eu digo, não vai não, abençoada. E felizmente essa pessoa tem poucos meses que faleceu lá em São Paulo, que me fez essa proposta. E eu disse a ela, não vá por aí, porque se você for por aí você se perde. No momento não vai ter tempo de ninguém pegar no mocotó de ninguém para subir agarrado. E assim é. Mas, meus amados, eu quero deixar com você esta mensagem cantada. Tá certo? Esse louvor, na voz dos irmãos Levita, vamos ouvir o complemento desta mensagem que o Senhor me deu e pela sua graça eu estou compartilhando com você. Amém? Desesperado que quer entrar no céu de qualquer jeito, nem que seja de carona. O livro dos livros diz que Deus ama todo mundo e que Cristo vem buscar a sua igreja no segundo. Eu não quero aqui ficar, esse mundo está no fim. Lá no céu deve ter um lugarzinho para mim. Esse mundo é só miséria, tristeza e sofrimento. Se assim continuar, com certeza eu não aguento. Me contaram que Elias subiu no carro de fogo e Jesus subiu de nuvem, prometeu voltar de novo. Aqui estou cansado de viver sempre na lona. Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona. Aqui estou cansado de viver sempre na lona. Eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Ei, caroneiro, pode parar. De carona lá no céu é muito difícil. Você jamais vai entrar. Lá só se entra pela porta, depois de ter confessado os pecados com a boca e de coração. E ainda tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus, caroneiro. Mas eu estou cansado de viver aqui na lona. Eu quero ir pro céu, nem que seja de carona. Aqui estou cansado de viver sempre na lona. Eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Diz que Deus ama todo mundo e que Cristo vem buscar a sua
igreja no segundo. Eu não quero aqui ficar, esse mundo está no fim. Lá no céu deve ter um lugarzinho para mim. Esse mundo é só miséria, tristeza e sofrimento. Se assim continuar, com certeza eu não aguento. Cansado de viver sempre na lona. Eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Aleluia, louvado seja Deus. E já estamos de volta com o programa Ouça a Voz de Deus. Pois, meus amados, a verdade é só uma. Ou nós seguimos os passos de Jesus, ou ao contrário, nós estamos completamente perdidos. Nós estamos vendo entre esses dois textos bíblicos que foram feitos a leitura aqui nesse momento, entre Gênesis capítulo 6 e Tessalonicenses capítulo 4. Nós podemos observar que há dois grupos distintos aqui nessa passagem bíblica. O grupo das pessoas em que a maldade se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era continuamente mal. E vemos aqui um outro grupo que estava sendo orientado a permanecer fiel aos princípios do Senhor para não ser surpreendidos com a vinda do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, deixa eu ver se eu encontro aqui, Papai do Céu, Romanos capítulo 5, versículo 1, a Flor da Primavera está aqui de anonimato, não está querendo trabalhar. Romanos? Capítulo 5, versículo? 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificado porque pela fé. Continuando esse texto, ele diz assim, pelo qual também temos entrada, olha aí, entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus amados, o que é que nós queremos? É impossível que Deus minta ou seja enganador, porque enganador é Satanás. Deus não engana ninguém. Então a palavra está aí, para mim e para você. Deus tem desejo que eu e você tenha entendimento e compreensão para entender a boa e perfeita vontade dele para os nossos corações. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse Espírito, que é o Espírito do Senhor, nos alimentará a esperança no nosso coração, porque quem espera no Senhor nunca é confuso. Então, alguém diz que a esperança é a última que morre. A esperança que morre
é para quem não tem o Espírito de Deus. Quem não tem comunhão com Deus não pode ter confiança nele. Mas se nós temos o Espírito do Senhor, nós temos confiança nele, e por esta confiança nós prosseguimos a caminhar e esperar nas suas eternas e infinitas misericórdias. É o desejo do meu coração e a vontade de Deus que você que ouviu esta palavra medite nela, procure meditar na palavra, procure uma igreja, um grupo aonde se prega e vive. Não é só pregar, viver a palavra. E faça uma aliança com Cristo enquanto é hoje, porque o amanhã pertence a Deus e não pertence a nós. Quero deixar aqui para você 2 recadozinhos simples. Primeiro, amanhã, a partir das 7 da manhã, nós temos um encontro marcado através da Rádio Ouro Negro FM 100,5 com o programa Momento Gospel, com o nosso querido pastor João Carlos e o senhor Apolo Miranda, o homem forte de Catu. Vale a pena você acompanhar essa programação. É de 7 às 9. Momento Gospel. E o segundo é, não troque de canal. Continue ligado na tvalagonete.com.br e a Rádio Ouro Negro FM 100,5, porque vem aí o programa Luz para o Mundo com a nossa querida pastora Ruth Santana, com essa vozinha meiga, abençoada por Deus, e ela com certeza vai continuar falando do amor desse Deus tão lindo, tão belo e maravilhoso para mim e para você. Se Deus nos permitir, a minha senha não for puxada, os homens não entrar na interferência, e se Jesus Cristo não voltar, na próxima sexta-feira, com a graça do mesmo Deus, nós estaremos de volta com mais um programa. Ouça a voz de Deus e até lá. E eu deixei um trono de glória